INT, R, EF, L, A, M, E, O, uma. Troca o sombria. Os bastidores que ninguém te contou. São 5 revelações que estão abalando os aliados e irritando os rivais. Você acha que já viu tudo no futebol brasileiro? Então, segura. Porque o que vou te contar é pesado. Não é sobre um gol perdido. Não é sobre um pênalti roubado. É sobre dinheiro, silêncio e uma boa relação que talvez esteja custando mais caro do que qualquer derrota. A primeira bomba já começa com cochichos que ecoaram pelos corredores mais fechados do Beira-Rio e do Maracanã. Fontes próximas à diretoria colorada garantem que houve conversas extraoficiais entre representantes do Inter e do Flamengo sobre patrocínios milionários. Nada de contrato formalizado na frente das câmeras. Nada de reunião com coletiva. Tudo no sussurro, no famoso vamos conversar entre nós. E o detalhe que tá deixando muito torcedor de cabelo em pé. A suposta contrapartida, uma boa relação em campo. É isso mesmo. Uma promessa velada de evitar atritos desnecessários, de manter o clima respeitoso durante confrontos decisivos. Para alguns, um gesto diplomático. Para outros, um pacto sujo que coloca o espírito competitivo no lixo e transforma o futebol em uma mesa de negociações frias, onde cada passe pode ter preço. E não para por aí. O que poderia ser apenas um boato ganha força com a segunda revelação. Documentos internos. E aqui estamos falando de papel com carimbo e assinatura. Nada de papel de pão indicam que um contrato de patrocínio foi congelado de forma repentina. E quando digo repentina, é coisa de horas. O mais curioso, isso aconteceu exatamente na mesma semana em que um dirigente do Inter foi visto no Rio de Janeiro. Oficialmente, era uma viagem para resolver questões administrativas e fortalecer relações institucionais. Extraoficialmente, testemunhas afirmam que o encontro com figuras ligadas ao Flamengo não foi nada casual. É como se o destino tivesse decidido juntar as peças certas no tabuleiro e alguém, em algum lugar, estivesse movimentando essas peças com precisão cirúrgica. Seria coincidência? Talvez, mas até hoje, ninguém conseguiu explicar por que esse contrato milionário ficou no gelo, sem previsão de descongelar. A terceira revelação deixa a história ainda mais estranha. Menos e, para alguns, quase cômica, se não fosse tão grave. Torcedores juram de pé juntos que viram dirigentes de ambos os clubes compartilhando camarotes privados durante jogos. Não estamos falando de camarote da imprensa, não. São aqueles camarotes fechados, regados a bebida de alto valor e com vista privilegiada do campo. E a descrição que circula nas rodas de conversa é quase um meme. Risadas, apertos de mão e um clima mais amistoso do que deveria para uma rivalidade que, em teoria, deveria ferver. Alguns chegaram a brincar que, se tirassem as camisas do Inter e do Flamengo, parecia mais um reencontro de velhos amigos de faculdade do que um pré-jogo decisivo. Só que no futebol, quando a torcida sente cheiro de amizade demais entre rivais, o que nasce é desconfiança. Uma desconfiança que se espalha mais rápido do que qualquer boato de contratação. No pano de fundo dessas 3 revelações, a imagem que se forma é de um futebol brasileiro, que parece cada vez mais roteirizado, como se cada jogo fosse parte de um teatro maior. No palco, os jogadores se enfrentam com cara fechada e divididas firmes. Nos bastidores, os dirigentes trocam brindes e fecham negócios que a torcida nunca vai saber, ou pelo menos nunca deveria saber. Mas agora, com essas informações pipocando nos corredores, talvez a cortina esteja começando a cair. E quando a cortina cai, nem sempre o público gosta do que vê. A quarta revelação entra em território perigoso e talvez seja a mais perturbadora para quem acredita que cada partida é movida apenas pela sede de vitória. Há quem diga que parte da pressão por resultados é pura encenação. Sim, teatral. Um espetáculo armado para manter a torcida inflamada, para vender ingressos e garantir cliques nas manchetes.
Enquanto isso, nos bastidores, acordos financeiros garantiriam lucros poupudos independentemente do placar final. É como se o grito de vai pra cima fosse apenas um efeito sonoro para disfarçar o tilintar das moedas caindo no cofre. Imagina só, o torcedor suando frio, gritando até perder a voz, acreditando que a vitória ou a derrota é questão de honra. Enquanto, lá em cima, na parte alta dos camarotes, a única disputa real é pelo contrato mais gordo. E claro, a quinta revelação fecha essa sequência com uma pergunta que não quer calar. Coincidência ou padrão? Porque é estranhamente conveniente que sempre que surgem boatos de patrocínios polêmicos, um jogo entre Flamengo e Inter vire foco de tensão nacional. É como se alguém puxasse os cordões e transformasse o confronto em um palco para distrair, provocar e agitar a opinião pública. Enquanto todo mundo discute expulsões, faltas e polêmicas de arbitragem, os bastidores se movimentam longe dos holofotes. A teoria mais comentada é que o próprio caos do jogo serve como cortina de fumaça para o que realmente importa: negócios bilionários e alianças estratégicas. O campo vira distração, o barulho das arquibancadas encobre conversas importantes. E quando a poeira baixa, o contrato já foi assinado. Nesse cenário, o torcedor fica preso numa armadilha emocional. A rivalidade alimenta paixões, mas pode estar servindo a um propósito bem menos nobre do que imaginamos. Se tudo isso for verdade, estamos diante de um jogo que não se joga apenas com a bola no pé, mas também com a caneta na mão e um sorriso disfarçado no rosto. E aí fica a pergunta: até que ponto o amor ao clube é recíproco e até que ponto somos apenas figurantes num espetáculo escrito por poucos e lucrado por muitos? E você, o que acha dessa história toda? Será que estamos diante de uma das maiores tramas de bastidores do futebol brasileiro? Se quiser mais revelações como essas, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like para fortalecer. Quero saber a sua opinião nos comentários. Isso é coincidência ou conspiração?